Amigos, tudo bem com vocês? Eu desejo que todos estejam muito bem. Meu nome é Celise Marques. Eu sou psicóloga integrativa. Isso significa que eu integro várias terapias e várias técnicas para ajudar no seu desenvolvimento cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre o poder do inconsciente. Olá, tudo bem? Você sabia que o inconsciente é o aspecto mais poderoso de nossas vidas? Todas as coisas favoráveis, prazerosas, bem como os sofrimentos, desapontamentos, os fracassos, a chamada má sorte, a repetição de padrões desfavoráveis, tudo isso é determinado pelos pensamentos e sentimentos inconscientes. Parece inacreditável, mas é isso mesmo. O inconsciente atua muito mais na nossa vida do que podemos imaginar. Quando falamos em destino, na verdade são eventos causados pela força determinante de fatores inconscientes. Não estamos realmente conscientes do poder que nosso inconsciente tem de governar a nossa vida. Vamos tentar entender um pouquinho como funciona. Para entender a linguagem do inconsciente, primeiro vamos falar de linguagem. O que é a linguagem? Toda linguagem é um conglomerado de símbolos. Se eu falar para vocês, por exemplo, a palavra mesa, automaticamente vocês entendem. O símbolo vem à mente, porque é um símbolo do objeto que conhecemos. E da mesma maneira é a linguagem do nosso inconsciente. E da mesma maneira que nós podemos aprender uma nova língua, aprendemos uma nova língua, podemos aprender a linguagem do nosso inconsciente. E para aprender uma nova língua, o que nós precisamos? Nós precisamos de esforço, nós precisamos de tempo. A mesma coisa para entender o que está armazenado no inconsciente. A linguagem do inconsciente, ela tem duas correntes internas. A corrente negativa, o não. A corrente positiva, o sim. Por exemplo, se as coisas na sua vida estão indo bem, aonde parece ter sorte, onde a maior parte do tempo você se sente realizado, realizada, sem crises problemáticas e confusas, a corrente positiva está funcionando, ou seja, não existe uma corrente contraditória, escondida. As tuas atitudes não estão divididas e separadas da real motivação e do seu desejo. Agora, se ao contrário, se você acha que não tem sorte, a corrente negativa está funcionando por alguma razão. Mas essas causas, elas precisam ser claramente observadas e, sobretudo, descobertas. Qualquer objetivo que vocês desejam conscientemente, mas não conseguem alcançar, isso é uma prova de que está funcionando uma corrente negativa. E essas correntes começam a se formar na infância. Ou seja, a quantidade excessiva de não que você recebeu na infância, a quantidade excessiva de críticas, a falta de incentivo, a negatividade, isso compromete a tua autoestima e acionam a corrente negativa e ela é enterrada no inconsciente, mas atuando conscientemente. É isso, meus amigos. Esse processo se inicia na infância. É onde se formam as correntes negativas e os vários nãos inconscientes. A única maneira é detectar, identificar a forma com que essa corrente negativa está funcionando, impedindo as realizações de vocês.
Vamos imaginar que você deseja uma certa realização que não conseguiu até agora. Isso pode ser um sentimento de não merecer essa felicidade ou outras razões ou uma combinação delas. Mas são correntes negativas em funcionamento. É indispensável descobrir o que está impedindo o seu caminho. Pode ser um sentimento de medo ou de falsa culpa por não ser merecedor. Seja o que for, tente trazer essas emoções confusas sob a luz da consciência. Ou seja, examine com a razão aquilo que não consegue realizar. Quando você se tornar consciente da corrente negativa que impede determinada realização, a saída estará à sua frente. Descubra os sentimentos de medo, de culpa, de raiva, de frustração que continuam acesos, mas estão camuflados. Agora, o pior e mais difícil e doído é que muitas vezes nós projetamos nos outros tudo que está dentro de nós. Se você observar essa corrente negativa que existe dentro de você, vai encontrar a chave para todos os seus problemas. Todos nós estamos envolvidos de alguma maneira nessa corrente negativa. A única questão é saber se percebemos ou não. Portanto, procurem descobrir essa corrente negativa e como ela está se manifestando na vida de vocês. Nosso inconsciente fala constantemente, mas não ouvimos. Analisem da seguinte forma. Primeiro, qual o objetivo que eu quero agora? Segundo, onde estou insatisfeito? Terceiro, o que eu gostaria que fosse diferente? Quarto, quanto eu quero isto? 5. O que existe dentro de mim que tem medo ou que de uma forma ou de outra diz não a isto? Se vocês observarem sinceramente, honestamente as respostas, a corrente negativa vai se enfraquecendo e vocês vão eliminando o que é destrutivo na vida de vocês. A comunicação com o inconsciente se dá desta forma: a corrente positiva, consciente, observando a corrente negativa, inconsciente. Dessa maneira, nós estabelecemos uma conexão com uma parte muito mais profunda e sábia do nosso inconsciente. E ela passa a assumir o controle, guiando nossa vida, porém de uma maneira útil e criativa. E dessa maneira você vai descobrir como nós nos afetamos uns aos outros através da nossa corrente negativa inconsciente. Porque é o inconsciente que determina os relacionamentos. Isto é um portal vital para nosso desenvolvimento. Todos os mal-entendidos, as mágoas, os medos deixam de existir. Porque você passa a compreender e a interpretar o inconsciente do outro. Porque você afeta o outro a partir dos seus níveis inconscientes. E as comunicações que vocês não estão conscientes determinam o relacionamento. Muitas vezes não compreendemos o que realmente acontece nos relacionamentos, porque os dois falham em compreender e se fazerem compreendidos. Então, quando você aprende a perceber conscientemente o inconsciente dos outros, compreendendo suas interações, isso é uma libertação. É como se uma cortina escura caísse e a partir disso, os mal-entendidos, as mágoas, os medos deixam de existir. Porque você passa a observar e interpretar calmamente o outro como você fez com você mesmo. Você passa a perceber o disfarce que governa o outro.
À medida em que você vai descobrindo o que está no seu inconsciente, descobrindo as camadas negativas escondidas, você passa a assumir o controle daquilo de onde vocês não tiveram sucesso. Este é o poder do inconsciente. Se você tiver consciência desse poder e aprender a observar o seu inconsciente, com certeza a vida de vocês vai ser muito mais feliz, muito mais realizada. Pensem nisso. Um grande beijo a todos vocês.